Paulo, como é que é para a Enel ter uma relação direta com a Fórmula E, com toda a questão da eletrificação, e vocês terem esse laboratório, o melhor laboratório do mundo na questão da eletrificação de veículos? Como é que tem sido para a Enel assim, ter essa ligação com a categoria? A gente tem esse aprendizado, né? A gente participa de outras corridas também, das motos, a Moto E. Tem uma que é o Extreme, também Extreme E, que é de na terra, né? Na terra, em vários lugares, uma pegada mais sustentável. E sempre aprendendo com isso, né? Assim, é uma área nova para a gente, né? A gente está associando o que é a energia com a corrida, né? Com toda essa questão de chegar ao limite da tecnologia e trazer isso para a realidade. Consumidor. E a cada momento a gente vai trazendo essa tecnologia, vai aprendendo, e a gente espera que isso cada vez mais chegue no consumidor, no cliente final, quando você fala de carro elétrico, quando você fala de motos, né? Então isso cada vez mais você vê a evolução das montadoras, e até é interessante isso, né? Eu não sei se ainda mas chegou um momento que a Fórmula E era a corrida que tinha mais montadoras envolvidas. Sim. Né? Não sei se ainda mas se não é a mais, é uma porque realmente é um campo de prova para todo mundo. Todo mundo queria estar lá para aprender o que está acontecendo. Né? E a competição é boa para isso. A competição é boa para isso. Então, eu acho que é um momento ali que está todo mundo aprendendo junto. Né? A gente quer realmente desenvolver cada vez mais rápido e trazer essa tecnologia mais rápido, e a Enel tem todo o interesse que isso ocorra. Como é que esse desenvolvimento, como é que esse desenvolvimento no Brasil? Como é que você vê essa progressão da tecnologia da eletrificação aqui? O Brasil tem uma série de vantagens, né? Apesar de muita discussão que tem no Brasil, a gente tem uma vantagem principal, linda, maravilhosa, a nossa matriz de energia renovável, né? A Enel é líder em energias renováveis no Brasil, mas o Brasil tem 85% da sua energia sendo gerada através de energias limpas, né? Hidrelétrica, solar e eólica. Então, só aí você já tem, assim, por que não usar essa energia para transporte, para eletrificação de tudo que você pode eletrificar? Né? Tudo que pode ser eletrificado, você deve eletrificar, principalmente no Brasil. O Brasil é um país continental, um país com um setor rodoviário muito grande, que ainda tem uma grande quantidade de gente que anda sobre rodas, né? Ônibus, caminhão, né? E isso impacta, o transporte impacta em cerca de 30% uma grande cidade na poluição. Então, tem vários motivos. O Brasil tem grandes cidades, mega cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades que impactam. Você chega numa cidade grande ali no centro, você vê o impacto da poluição de um motor a combustão. Você tem um setor... Ainda mais o golzinho Tem um golzinho que ele vale por uns 3 milhões. Né? Se chegar a 10 likes, ele vai transformar o golzinho... Então, você tem uma outra coisa interessante também, que é a cultura do brasileiro por carro, né? Isso aqui é um exemplo, mas o brasileiro tem muito a ideia de ter um carro privado, né? De gostar de carro. Então, você tem essa discussão na Europa, tem muita gente pensando em outra coisa, pensando em ir de transporte público. Aqui você tem a ideia do eu preciso de um carro para ir para o interior, eu preciso de um carro para trabalhar, eu preciso de um carro para levar minha família não sei aonde, questão de segurança. Então, tudo isso leva a que o Brasil tenha um desenvolvimento da mobilidade elétrica muito importante. Né? A gente tem a série de vantagens, tem o desafio, obviamente, de ser um país gigante, com uma demanda interna, 60 milhões de veículos, como é que a gente vai eletrificar isso tudo? A infraestrutura de recarga é super relevante, a gente ter as condições para abastecer todos esses carros quando necessário. E o Brasil está crescendo. É claro que a Europa, os Estados Unidos começaram antes, mas o Brasil hoje, na América Latina, está se mostrando um ótimo potencial para essa eletrificação. A gente só não tem o carro brasileiro. Falta ainda produção de carro. O Gurgel? Tinha o Gurgel, tinha... 74 ele apresentou um carro elétrico. Gurgel? Eu acho, 74, 80. Assim. Olha. Na verdade, assim, o legal, o primeiro carro da história passado 100 km por hora foi um elétrico. Em 1896. Primeiro carro. Os carros começaram elétricos, porque era muito difícil fazer a combustão. A vela era uma vela. Sim. Era uma vela de verdade, não era uma vela elétrica igual a nossa. Com eletrodo. Então era muito difícil fazer ligar o carro. Sim, tal. sim. Então o elétrico era melhor. E esse cara que fez esse carro francês, chamava Le Jamais Content, o cara pegou uma bomba e cortou, tipo uma carcaça de avião, assim, encheu de bateria e fez o carro. Foi o primeiro carro de passar 100 por hora, foi elétrico. Olha que legal. Então, assim, carro elétrico já existe. Mas por que agora? Por que vai bombar agora? Porque vai ficar mais barato que a combustão. O único motivo que está essa conversa toda sobre eletrificação é porque
já é mais barato você ter um Já carro é. elétrico se você roda pelo menos uns 100 km por dia. Então, para transporte público, motorista de aplicativo, já é mais barato o carro elétrico. Se você pegar O quilômetro rodado. Não, pegar o custo do carro Ah, tá. e o custo total da vida do carro, né? Da vida útil. Já é mais barato se o cara rodar. Se você deixar parado na garagem, não, porque ele é mais caro Sim, para sim, você sim. comprar. Mas daqui a pouco já vai ser mais barato comprar, mais barato rodar, com infraestrutura, com desenvolvimento de recarga rápida e tal. Eletropostos, né? Agora. A recarga que a gente Inclusive, usa está na respondendo pergunta de muita gente que mandou aqui sobre a questão de valores, né? Por que esse carro, o elétrico, demora um pouco para pegar no Brasil? E aí, uma outra pergunta, só para emendar isso que você está explicando, é sobre carro elétrico e autonomia, que também é uma coisa muito discutida aqui. Acho que vocês dois podiam dar um panorama do porquê que. Como é que você calcula essa autonomia? As pessoas têm muito medo do carro elétrico justamente porque, e agora? E se precisar parar, né? Eu acho assim a questão do... Posso falar sobre a questão... Carrega na tomada. É legal isso, porque o combustível do carro elétrico está em 99% das casas no Brasil, 99,9%. Está em todas as tomadas, você pode carregar seu carro numa tomada comum e ter aí a energia na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde você quiser. Mas em termos de custo, é uma questão simples de oferta e demanda, né? Então, você tem ainda uma pouca escalabilidade de produção. No mundo mesmo, que o que chega no Brasil é pouca coisa, né? Então você tem aí um custo ainda elevado, mas que você vê pelos custos de produção, não faz tanto sentido já você ter um custo tão alto como é hoje. Já tem muitos modelos, né? Mas eles começaram muito pelos modelos premium. Nos modelos premium, você tem o mesmo valor já. Os carros híbridos, elétricos, e os a combustão tem montadora que nem entrega mais carros a combustão, é só híbridos ou elétricos, já são na mesma faixa de um carro premium, né? Agora, quando a gente conseguir popularizar esse preço para os carros populares, aí não tem mais volta, né? A gente fala que não tem volta, né? É uma coisa que você vai se adaptar e vai chegar um momento que você vai testar e vai adorar e não tem como voltar. Não, todo mundo que tem ama. A conta é simples. Um Uber da vida, um motorista de aplicativo que roda aí 200 km por dia, ele vai economizar 20 litros. 20 litros vezes 6, 120 reais, vezes 30, 3.600, quase 40 pau por ano de combustível. Sim. Se ele trabalhar todo dia. 40 pau, 40 mil reais de combustível. Só que ele precisa rodar. 40 mil, digamos que a diferença de um elétrico para uma combustão equivalente seja 80 mil reais, ele paga em 2 anos. Paga em 2 anos. E o resto já é lucro para ele. Isso, assim, ele pode carregar na casa dele, porque 200 quilômetros, o secador que você usa, Max, o secador com a potência de um secador de cabelo, você carrega 200 km por noite. E é igual ao celular, você vai dormir, você conecta na tomada. Em relação a 220, isso né? aí, Tem que ser 220. Tem que ser. E, por exemplo, você falou carregar em qualquer tomada, né? 220. Por 110 exemplo, também, mas é metade da carga. e fica Demora o dobro do tempo mais. para carregar. É o dobro do tempo. Tira só isso. É. E, por exemplo, no prédio que eu moro, tem uns 50 carros na garagem e tem uns 2 carros elétricos só. Se amanhã, por exemplo, todo mundo Esse é o problema. tiver um carro elétrico ao mesmo tempo, de hoje para amanhã, tem que ter alguma adaptação num prédio, no transformador, alguma coisa assim? Ou como Liga é que para Enel. Liga para ele. Liga para ele. É um problema mundial, né? Você imagina qual é o problema. Em Mônaco deve ter um problema maior ainda, né? Do que no Brasil. Não é verdade. Eu tinha um carro elétrico, eu puxava um extensor do banheiro. Cara, na garagem não tinha Gambiarras em tomada. Mônaco. ó. Caiu o disjuntor ou não? Caiu. Caiu o disjuntor do prédio. Mas eu tinha que... Parou o elevador. Expectativa é realidade, É né, cara? verdade. Não tem tomada, o prédio é antigo. Sim. Tinha, sei lá, 2 tomadas, a tomada tava 50 metros do meu carro, eu tinha que fazer Uma extensão. uma extensão, aquela que roda, sabe, que você vai tirando, tipo do desenho do pica-pau, e você vai, eu ia por cima, descia 2 andares até chegar no meu carro, porque não tinha tomada. Entendeu? Tá explicado a gambiarra que tem que fazer. Não, mas Agora todos já têm. Isso é Os obrigatório. prédios sabe? novos, né? os Deve prédios ter essa novos estrutura. já se preparam, né? Pensa uma coisa também. A gente não carrega o carro todo dia. A gente não vai no posto de gasolina todo dia. Sim. Né? Então, um carro normal aí de uma pessoa que usa o carro normalmente é uma vez por semana. Tem gente que seria uma vez a cada 2 semanas. E se frear, recarrega Regenera. o carro,
Em São Paulo, não vai acabar nunca. Qualquer coisa você desce a serra e volta carregado. E volta Isso é com mais verdade. bateria do que saiu de casa. Volta com mais carga. Não é? Porque vai regenerando a bateria quando você diminui a velocidade, né? Que freia. O carro elétrico ele tem mais autonomia na cidade do que na estrada. Então, um carro elétrico, se ele tem uns 400 km de autonomia, médio, ele vai ter 500 km na cidade e 300 na estrada. E Lucas, falando em relação a isso aí, como é que é em relação ao Fórmula E? Porque o carro elétrico de rua, o freio do carro, o disco de freio pinça, ele quase não é utilizado, né? Porque coisa o da freio, Fórmula E. o motor que freia e ao mesmo tempo já regenera. O carro, como é que é um carro de corrida? É a mesma coisa ou A não? Fórmula E não tem freio atrás. Não tem freio? Não tem o disco. Aham. Não tem nada. É só um motor elétrico atrás. Na frente tem o motor, tem o freio a disco ainda, porque na classificação você precisa usar mais. Mais carga de freio? Não, você precisa frear com maior potência do que. A gente tem 800 cavalos de regeneração, 600 kW. Então, quando você freia, transforma em 800 cavalos de frenagem e aquilo volta para a bateria. Só que na classificação a gente usa 1.200, 1.300 cavalos numa freada forte. A Fórmula 1 usa uns 3.000 cavalos. A gente usa 1.200, 1.300 cavalos para frear o carro. Então você acaba usando o freio a disco na classificação. Na corrida, a técnica é não usar o freio. Para você regenerar o maior número. Que você usa o freio do Então, elétrico, você tem que não frear recarrega. o mais tarde possível na corrida. Você precisa frear o mais tarde possível para não ativar o freio a do disco. O freio. Freio. Só o motor elétrico. E por Olha isso que a que gente legal. virou 4x4. Entendi. Então a gente agora tem um motor na frente que regenera 350 cavalos e atrás 450 cavalos. E daí isso regenera muito. No caso da Fórmula E, porque a gente está falando de tecnologias bem extremas, né? A gente está falando de 93% da energia é convertida de volta para a bateria. Nossa. E o carregamento, se você parar e carregar o carro eletricamente ou de refrigeração, é a mesma coisa. São 600 kW, 800 cavalos. Isso significa que uma tecnologia dessa num carro de rua tradicional vai carregar em 5 minutos. A bateria depende muito ainda do quanto esfria a bateria, esquenta, depende da química da bateria, etc. Mas a quantidade de energia que você teria nesses 600 kW seria, você pararia num posto, conectava, respondia um e-mail ali, um WhatsApp, 100% carregado. Então, assim, são as tecnologias que a gente está testando na pista, em ambientes controlados, que depois vai para a área comercial daqui a pouco.